A paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar convosco um texto das Sagradas Escrituras que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, o seu verdadeiro filho na fé, capítulo 2 e versículo 8, que vai nos dizer assim: quero, portanto, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Meus amados, essa expressão, levantar as mãos santas, é uma expressão figurada. O que significa isso? Mãos prontas para adorar a Deus e limpas, e tendo uma vida de retidão diante de Deus e diante dos homens. Mas, porém, o que nós vemos nos últimos tempos é pastores, como o pastor Silas Malafaia, em eventos políticos, agitando praticamente a multidão contra homens do Supremo, dizendo que são criminosos, etc. e tal. Apesar de controvérsia de decisões desses homens, a Bíblia nos manda orar por eles e não suscitar ira, contendas e outras coisas mais. Esse mesmo pastor parece ter esquecido da verdadeira palavra que o apóstolo Paulo diz, e lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, recentemente, nesse mesmo carnaval, esse mesmo pastor colocou blocos, embora não fossem carnavalescos de agremiações, são blocos ali dentro da igreja, blocos que foram, pessoas que foram, cantam e tocam ritmos e similares ao de carnaval com a pseudo ideia de pregar durante o carnaval. Nós vejamos que a maioria das pessoas que saem durante o carnaval vão para se divertir, etc. e tal. A Bíblia nos manda nesse tempo, meus irmãos, pregar, embora nós devemos pregar em todo tempo, mas não devemos nos misturar a ele, nós não devemos imitar, fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, as pessoas que não têm Jesus ainda, para pregar o Evangelho. Então, assim, existem outras estratégias que o Espírito Santo nos revela, que a sua palavra seja aplicada e seja pregada a essas pessoas ainda que não têm Jesus. Eu lembro que os pastores de antigamente eram pastores que não tinham salários de 10, de 20, 30 mil, não eram pastores que sequer tinham os carros, ainda que fosse humilde, não eram pastores que tinham jatinho particular, jatinho milionários, não eram pastores que viviam mansões, tinham um caso simples e humilde. Esses mesmos pastores eram aqueles pastores que acolhiam, como o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta, que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas, os pobres e necessitados. Não eram pastores que frequentavam regularmente gabinetes de políticos renomados, não eram pastores que estavam sempre visitando os grandes empresários, eram pastores sim que visitavam, davam acolhimento àqueles que verdadeiramente precisavam de uma palavra amiga. Voltemos ao verdadeiro Evangelho, voltemos à palavra aplicada em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.